Olá, um bom dia para você. A privatização da Eletrobras é um dos assuntos que vão movimentar o Congresso em 2018. O governo estima receber este ano cerca de 12 bilhões de reais com a transferência do controle da empresa para o setor privado. Mas há resistências, inclusive na base aliada. A Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico da América Latina e a 16ª do mundo na área de energia. No Brasil, é responsável por 30,7% da capacidade de geração. Pensando em aumentar a oferta de energia e reduzir o preço ao consumidor, o governo quer privatizar a Eletrobras ainda este ano. O primeiro passo foi editar uma medida provisória revogando uma lei de 2004 que impedia que a empresa fosse privatizada. Logo depois, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei definindo como seria o modelo dessa privatização. Pela proposta, o governo vai colocar novas ações da empresa à venda. Com isso, abrirá mão do controle da Eletrobras. Mas terá a chamada Golden Share, uma ação especial que dá ao governo o direito de veto sobre determinados temas. 2 subsidiárias ficam de fora da privatização. Itaipu, porque é uma hidrelétrica binacional administrada junto com o Paraguai, e a Eletronuclear, porque a Constituição determina que o controle da energia nuclear pertence apenas à União. Em entrevista à repórter Glauciene Lara, durante a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o ministro-chefe da Casa Civil lembrou que a expectativa inicial de capitalização é de 12 bilhões de reais. Sabemos que vamos capitalizar a Eletrobras e ainda vamos ter a possibilidade de ter recursos a título, sim, de pagamento de outorga para a União. Já está uma estimativa de 12 bilhões neste pagamento de outorga. Esse valor pode aumentar porque as empresas que comprarem ações da Eletrobras terão, entre outras obrigações, que contribuir para o fundo do setor elétrico. Também estão previstos investimentos por 30 anos na revitalização do Rio São Francisco. As regras para a privatização das subsidiárias da Eletrobras foram publicadas por meio de uma resolução do governo. Para alguns senadores, até mesmo da base governista, a forma como o executivo está tentando tratar o assunto está confusa e pode dificultar a aprovação do texto. Imagina, gerar energia elétrica num estado como o do Amazonas, que tem dimensão continental e que tem 91 usinas isoladas no interior a diesel, não é uma tarefa simples. Tem um custo social para gerar essa energia. É preciso compreender como esse custo social seria bancado pelo capital privado. O capital privado não banca custo social. Então, a privatização nessas áreas precisa ter uma análise muito equilibrada com relação ao custo social. Quem vai financiar esse custo social e de que forma? Caso contrário, eu não poderei apoiar a privatização da Amazonas Energia. Os senadores da oposição são contra e argumentam que o Brasil não pode abrir mão desse setor estratégico para a economia brasileira. Aí eu pergunto, qual será a empresa privada que se interessará em distribuir energia elétrica no interior desses estados, sobretudo dos estados do norte, Roraima, Amazonas e Acre, visto que é plenamente deficitário. Eles dizem o seguinte, vão aumentar o custo da energia, mas não tem gente para pagar. Eu sou terminantemente contra, porque a Eletrobras se trata de uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional. Em um país com a dimensão e com as desigualdades regionais como o Brasil, garantir energia pública, fornecimento de energia pública para todos os cidadãos é uma questão, primeiro, de soberania nacional e é uma questão de combate às desigualdades sociais e regionais. A medida provisória que libera a venda da Eletrobras tem que ser votada pelo Congresso até o dia 2 de abril. Caso contrário, perde a validade. Outra medida provisória, a da reforma trabalhista, terá que ser votada antes do fim do mês para não perder a validade. A MP muda as novas regras aprovadas pelo Congresso. Mais informações com a repórter Dinalva Ferreira. Votaram sim! Graças a um acordo, o Senado manteve o texto da Câmara, permitindo assim uma votação mais rápida da matéria. Em troca, o governo editou uma medida provisória para corrigir pontos da reforma aprovada pelo Congresso. É o caso do trabalho intermitente, em que o funcionário não tem garantido um tempo de trabalho mínimo e ganha de acordo com as horas ou dias de serviço. Um tipo de contrato que não existia na legislação brasileira.
A MP garante a esse empregado direito a férias divididas em até 3 períodos, salário maternidade e auxílio-doença, mas proíbe o seguro-desemprego. Além disso, quando o trabalhador intermitente receber menos do que o salário mínimo no mês, ele é quem deverá pagar o valor que faltar da contribuição ao INSS. Se não fizer isso, aquele mês não contará para o cálculo dos benefícios da Previdência, como a aposentadoria. Ele efetivamente vai ser obrigado a arcar por uma despesa que muitas vezes ele não vai ter condições de cumprir, porque ele não teve renda ou teve uma renda insuficiente naquele mês. Pela lei aprovada em 2017, grávidas poderiam trabalhar em locais insalubres. A proibição era só para funções de risco máximo, como operar raio-x e lidar com pacientes com doenças contagiosas. Mas o governo voltou atrás e agora só é permitido o trabalho das gestantes em locais com insalubridade de grau médio ou mínimo, se for da vontade delas e desde que apresentem um laudo médico com autorização. Existem situações distintas de insalubridade e nem todas elas são danosas para a gestante ou para o bebê. Mas, assim, não se resolveu com essa modificação a dificuldade de que ela pode ser pressionada a trabalhar em situações que podem ser maléficas. A MP também fez mudanças nas regras dos contratos que prevêem jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Pelo texto anterior, essa jornada poderia ser negociada diretamente entre trabalhador e empresa. A MP prevê negociação coletiva. A ideia é de evitar que isso seja adotado de forma, entre aspas, leviana, que ela seja submetida a uma efetiva necessidade de trabalho e que seja permitido aos representantes da categoria profissional manifestar sua posição em caso de risco à saúde coletiva, ou à segurança do trabalhador ou à segurança coletiva. O texto editado pelo governo muda ainda o cálculo dos valores a serem pagos em casos de condenação por danos morais. No texto aprovado pelo Congresso, o parâmetro era o próprio salário do trabalhador. A MP leva em conta os valores dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência. Com relação ao trabalho autônomo, a medida provisória proíbe que o empregado assine contrato de exclusividade com uma empresa. Proibir essa contratação exclusiva é como eu diria, garantir que ele seja efetivamente um autônomo. Tentar garantir que ele seja efetivamente um autônomo, pois uma das características típicas do contrato autônomo é que ele não trabalha para uma pessoa só. As mudanças feitas pela medida provisória já estão valendo, mas para que virem lei precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado até o dia 22 deste mês. Na comissão mista que analisa a MP, já foram apresentadas quase 1.000 emendas. Uma proposta de iniciativa popular analisada na Comissão de Direitos Humanos no fim do ano passado alterava a lei de entorpecentes, permitindo o uso da maconha para fins terapêuticos, industriais e recreativos. Mas após mudanças no texto original, os senadores devem decidir apenas sobre o uso da planta como medicamento. Sabrina chegou a ter até 30 convulsões por dia. Os sintomas não cederam nem mesmo com o uso combinado de medicamentos de última geração. O alívio só veio com o óleo de canabidiol, substância encontrada na cannabis sativa, nome científico da maconha. Em 2 semanas, ela já passou mais 2 dias sem crise. Depois de um mês, ela estava passando 1 semana. E hoje, graças a Deus, há mais de 1 ano e 6 meses, ela não tem uma crise convulsiva generalizada. O problema é que o remédio não é fabricado no Brasil. Uma ampola dura 20 dias, custa $200, fora gastos com o correio. Isso sem falar na liberação da Anvisa e na burocracia. Tem essa decisão judicial que obriga. Existe uma lei aqui no DF que também prevê o fornecimento, uma lei distrital, mas o medicamento não é fornecido. Nós estamos sem receber o medicamento desde o mês de setembro, já são 4 meses. O projeto da senadora Marta Suplicy prevê que cada família possa semear, cultivar e colher a planta para uso terapêutico em quantidade suficiente apenas para o tratamento, de acordo com a prescrição médica. Muitas famílias brasileiras conseguiram autorização judicial para uso do canabidiol.
Vários países já liberaram a substância. Vídeos na internet mostram como extrair o óleo da planta. Mas toda discussão que envolve a maconha é polêmica. Eu sou completamente favorável a esse projeto de lei da senadora Marta Suplicy, que traz a discussão da possibilidade do uso do canabidiol para fins terapêuticos e também para que nós possamos plantar e cultivar e produzir em território nacional o próprio medicamento. A Associação Brasileira de Psiquiatria alerta que o projeto pode abrir uma porta para o uso indiscriminado como entorpecente. A gente é contra o cultivo em casa porque é muito difícil ter esse controle, né? Para extrair, para tirar o óleo, para tirar somente o canabidiol. E o controle, será que vai cultivar 6 plantinhas só? Né? Esse controle é muito mais difícil. E a gente não consegue, assim, ter um controle do uso de álcool, do uso de cigarro. Então, do uso de maconha, por que a gente teria? O que veio no projeto de lei era amplo. Então, eu fiz um substitutivo dizendo, tudo bem, vamos deixar não para uso recreativo, mas para uso medicinal é outra coisa, chegou a hora. Eu falei, meu Deus, isso existe e nós não estamos podendo usar? Isso é um absurdo. Você tem a prescrição médica, você planta aquele pouquinho para a sua família e você ajuda aquela criança a sobreviver, aquele adulto, são 600 mil no Brasil que tem epilepsia e que poderiam se beneficiar disso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.